Agosto, eu, Léo da Foco, recebo aqui orgulhosamente Eduardo Augusto Salomão Cambi, com direito das famílias com perspectiva de gênero, aplicação do protocolo de julgamento do Conselho Nacional de Justiça, recomendação 128 de 2022 e resolução 492 de 2023. Ele que é pós-doutor pela Universidade del Estúdio de Pavia, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, professor associado à Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, e do Centro Universitário Assis Gurgás, FAG. Deixa eu ver se ele já está aqui conosco, ele já estava a postos. Deixa eu só já convidar o doutor. Se por acaso você não aparecer na imagem, vai ter uma setinha assim, como se fosse um reciclado, que é para você virar a câmera. Já lhe convidar. Aí, doutora. Agora é só clicar nessa setinha que está embaixo da sua tela. Pronto. Poxa. E aí, tudo bem, Léo? Ótimo. Que prazer te receber aqui, Eduardo. Prazer é todo nosso. Que alegria. Olha, alegria nossa de ter recebido a sua obra, Direito das Famílias com Perspectiva de Gênero. Eu quero brevemente lhe parabenizar. É um trabalho maravilhoso. Quando chegou às nossas mãos, a gente falou, nossa, mas que obra magnífica e que vem sendo um sucesso de vendas, também pelo seu empenho em divulgar a obra pelo Brasil, né, Eduardo? Sim, é um tema novo que ainda está em construção na jurisprudência e na doutrina. Essa é uma das primeiras obras sobre o assunto, que foca o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, especificamente no direito das famílias, e isso tem nos ajudado bastante na construção da jurisprudência e na divulgação desse protocolo nos cursos de formação de magistrados, nos cursos de especialização e nas conversas que a gente tem tido com o público em geral. Eu não tive a oportunidade de dizer ainda, porque o senhor estava entrando, estava lhe ajudando, mas o senhor também é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, presidente do Instituto Paranaense de Direito Processual e membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Ou seja, muitíssimo habilitado, não só pelo seu currículo, mas pelo empenho que teve para com o tema. Eduardo, vou te chamar de Eduardo, estou dispensando o doutor, viu? Me peço licença. Eduardo, como é que surgiu a ideia de escrever sobre essa temática e de trazer para o debate o protocolo de julgamento do Conselho Nacional de Justiça? Bom, eu sou desembargador de uma Câmara especializada em direito de família, da infância e do adolescente e de sucessões. E eu estou nessa Câmara desde 2022. O protocolo ele surgiu em 2021, quando um grupo do Conselho Nacional de Justiça, sabendo que o Brasil estava prestes a ser condenado, no caso Márcia Barbosa versus Brasil, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que acabou acontecendo, e condenando o Brasil a ter um protocolo específico para tratar dos direitos das mulheres, já que naquela situação singular, Márcia Barbosa foi assassinada e essa investigação não foi levada em consideração a questão de gênero. E isso fez com que a justiça brasileira se fizesse impune e isso gerou, portanto, a condenação do Estado brasileiro a alterar os seus padrões de investigação. Baseado nessa ideia, o Conselho Nacional de Justiça constituiu uma comissão específica para tratar da perspectiva de gênero, uma vez que o México, em 2009, ou seja, mais de 10 anos antes, já havia sido condenado em circunstâncias muito parecidas e o Supremo Tribunal Federal deles, né, que se denomina Suprema Corte da Justiça de la Nación, em 2013, ele elaborou esse protocolo, que foi revisado em 2020. O nosso veio mais de 10 anos depois. O Conselho Nacional, num primeiro momento, recomendou que os magistrados de todo o país aplicassem esse protocolo, mas a qualidade desse protocolo e a importância dele, que já existia essa temática na jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, fez com que o próprio CNJ, no ano passado, tornasse isso uma norma vinculante por intermédio da resolução
492 de 2023. E com isso, Léo, todos os juízes do Brasil, todas as juízas do Brasil precisam aplicar o protocolo. E aí a necessidade de se construir dentro do protocolo, porque o protocolo fala de todos os ramos do direito. Tem uma parte conceitual, a primeira parte, tem uma segunda parte voltada aos juízes, na interpretação dos fatos, na aplicação das provas, na incidência dos precedentes, e, por último, fala dos ramos do direito. E trata, sem aprofundar tanto, o direito de família. E isso fez com que a gente pudesse, já que estamos julgando esses casos, já que esse protocolo vincula, construir na área dos alimentos, na área da guarda e convivência familiar, na área da responsabilidade civil decorrente do direito de família, na questão da violência doméstica e familiar, entre outras áreas, alienação parental, a possibilidade de aplicar esse protocolo para o direito das famílias. Nossa, Eduardo, olha, eu sabia que algo de novo me aguardava para esse papo, mas não sabia da profundidade. Estou encantado e já imaginando aqui que o profissional que atua nessa área, o advogado, o defensor, o promotor de justiça e, obviamente, o magistrado, eles precisam estar antenados com esse conteúdo. O senhor bem disse que tem feito muitos cursos pelas escolas das magistraturas, mas o livro, então, é uma ferramenta quase que obrigatória, posso dizer assim? Veja, em primeiro lugar, o protocolo ainda é pouco conhecido no Brasil. É por isso que essa resolução do CNJ obriga as escolas judiciais a fazerem cursos para juízes no Brasil inteiro a respeito disso. Desde a sua formação inicial, quando passa no concurso público, até as formações permanentes para poder concorrer à promoção, os juízes têm escutado a respeito disso. O sucesso desse protocolo é tão grande que o Conselho Nacional do Ministério Público está reunido, tem um grupo para adequar esse protocolo às necessidades do Ministério Público. Da mesma forma, a advocacia, pelo Conselho Federal da OAB, está discutindo esse tema para verificar como que a advocacia pode contribuir para a aplicação desse protocolo. Ou seja, em breve nós teremos novidades, não só os juízes, mas também os advogados, os integrantes do Ministério Público, enfim, todos os operadores jurídicos vão ter que aplicar o protocolo de gênero. Isso já tem surgido nos concursos públicos, nos exames da ordem, e, como eu disse, uma necessidade para todo aquele que se qualifica ou precisa se qualificar dentro dessa temática. Então, esse livro, ele ajuda a compreensão da teoria e da prática, porque ele já traz vários julgados que enfocam essa temática. Nós não temos ainda uma incidência muito grande no Supremo Tribunal Federal. Começa a haver julgados no Superior Tribunal de Justiça, especialmente na área penal, e os tribunais de justiça, porque o Conselho Nacional criou um banco de sentenças e decisões, tem estimulado essa aplicação. Aqui no Paraná, porque nós estamos uma Câmara especializada e temos feito aqui vários cursos com os magistrados e com os assessores jurídicos, nós temos uma incidência grande da aplicação do protocolo e eu trago essa experiência concreta para dentro do livro. Maravilha. Quando você fala de jurisprudência, é difícil não resgatar aqui a apresentação do ministro Luiz Edson Fachin. E, se o senhor me permite, ele fez o prefácio da obra. Vou ler aqui um trechinho, abre aspas. Essa produção científica, ao analisar a aplicabilidade concreta do referido protocolo no âmbito dos direitos das famílias, não apenas revela um tema ainda infrequente e que enriquece o debate acadêmico-jurídico sobre equidade jurisprudência que não reproduzam relações injustamente hierarquizadas no contexto familiar. Ele foi muito feliz para resumir essa primeira parte do nosso papo, né, doutor Eduardo? Bom, antes de ser ministro, o Luiz Edson Fachin era professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, foi meu professor e é uma grande inspiração para todos nós, né? O professor Fachin começou no direito civil
e ampliou para o direito constitucional, para os direitos humanos, é um grande entusiasta do Observatório dos Direitos Humanos no Supremo Tribunal Federal. O ano que vem assumirá a presidência do Conselho Nacional de Justiça e a presidência do STF, e tem já proferido diversas decisões importantes sobre o controle judicial de convencionalidade, na esteira de um legado importante do ministro Celso de Mello, que também é um entusiasta dos direitos humanos. Isso tem só evoluído, o controle judicial de convencionalidade tem crescido, o CNJ tem a recomendação 123 a respeito disso. Na época do ministro Fux, na presidência, criou-se o Observatório de Direitos Humanos, se tornou obrigatório o tema direitos humanos nos concursos públicos da magistratura, e essa relação direitos humanos e os demais ramos do direito tem crescido muitíssimo. E o ministro Luiz Edson Fachin, nesse prefácio, conclama a necessidade de que nós possamos compreender os direitos humanos por intermédio do protocolo, porque o protocolo, na verdade, ele faz uma tradução de como nós aplicamos direitos humanos em todos os ramos do direito, inclusive no direito civil e no direito das famílias. Maravilhoso. E aí, com a sua permissão também, vou pegar um trecho do prefácio da doutora Maria Berenice Dias, que justamente vem a calhar. Ressalta Eduardo Augusto Salomão Cambi a noção de que o direito ao cuidado é parte dos direitos humanos, por imprescindível à sustentabilidade da vida humana. Por isso é necessário reconhecer o valor deste trabalho, que não é atribuição exclusiva das mulheres e avança para a noção da corresponsabilidade social e de gênero, de modo a superar a divisão social do trabalho e construir relações familiares mais justas entre homens e mulheres. Ela sempre muito sensível, muito brilhante, né? Léo, a gente teve a felicidade de reunir aqui 3 grandes juristas. Sim. O ministro Luiz Edson Fachin, que antes de ser magistrado já era um jurista consagrado no Brasil, um dos principais civilistas da América Latina, e tem se tornado cada vez mais um juiz humanista, né? Alguém que está muito preocupado com a justiça social, com a dignidade da pessoa humana. E junto com eles nós temos 2 outros grandes autores aqui do direito de família, tanto é que um é presidente e outro é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, o Rodrigo da Cunha Pereira, que faz a apresentação, e o prefácio, a professora Maria Berenice Dias, que também foi magistrada, desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ela traz aí um aspecto muito importante, que é o dever humano de cuidado. Todos nós, em algum momento da vida, seja quando crianças, seja quando idosos, seja quando sofremos alguma circunstância na nossa saúde, nós vamos precisar ser cuidados. Vários países do mundo, aqui o Chile, a Argentina, e o Brasil começa a despertar para isso, estão preocupados em regulamentar o direito a ser cuidado, a cuidar e ao autocuidado. E a gente traz esse tema na intersecção com o protocolo de gênero para mostrar que as mulheres não são as cuidadoras primárias das crianças e dos adolescentes. Nós precisamos repartir as obrigações familiares entre os pais para que as mulheres não fiquem sobrecarregadas e, com isso, possam, em igualdade de condições, partir para o mercado de trabalho, se desenvolverem academicamente e terem aquilo que a nossa Constituição promete, que é uma igualdade, efetivamente, de gênero. Então, esse tema é muito sensível. Quando nós trabalhamos na última parte do livro a questão dos alimentos, a questão da guarda, a gente traz este assunto do dever humano de cuidado repartido em igualdade de condições entre homens e mulheres. E nós precisamos avançar, inclusive, na legislação, porque veja que interessante, quando a criança nasce, se diz lá para uma servidora pública que ela tem direito a ficar 120 dias com a criança, enquanto o pai tem direito a ficar 8 dias com a criança. Desde já, já se vincula a maternidade
para a mulher, os cuidados maiores para a mulher do que para o homem. É certo que a mulher é quem amamenta, ou normalmente amamenta, mas isso não significa que nós temos que ter uma legislação que, desde já, coloca a mulher como cuidadora primária das crianças. Tanto é que em países nórdicos, né, a Suécia, a Finlândia, nós temos uma licença parental, que é dividida em igualdade de condições entre homens e mulheres. E isso por quê? Porque lá também a representação das mulheres no parlamento é maior. Veja como esses temas estão todos ligados Super. e reclamam a uma sociedade mais igualitária. Hoje nós temos 51% de mulheres no Brasil, mais de 50% de eleitoras, e não obstante isso, nós temos apenas 17% de mulheres no parlamento. Aqui no meu tribunal são 130 desembargadores, nós temos apenas 18 desembargadores. E isso impacta na interpretação e na aplicação não só do direito de família, mas como de todo o direito de modo geral. Eu vou aproveitar o embalo aqui, deixa eu tentar resgatar quem foi que falou, mas na hora que você disse 3 juristas, eu falei 4, né? Eu apontei assim, e aí a Isabelle Noronha falou: você é o melhor deles, doutor Eduardo, parabéns. E teve aqui um outro comentário também que me fugiu agora, mas enfim, concordo, estamos aqui com 4 grandes juristas, e na apresentação do Rodrigo da Cunha, eu tinha separado um outro trecho, mas agora com a sua fala eu vou num outro que eu não tinha separado especificamente, que está assim, abre aspas. A apresentação do Rodrigo da Cunha Pereira. O discurso da igualdade entre homens e mulheres já está na lei. Isso é fruto do movimento feminista e influência da psicanálise. Mas praticar a igualdade de direitos não é tão simples. Primeiro, porque é necessário considerar diferenças químicas, físicas e biológicas entre homens e mulheres. Segundo, porque o paradigma de igualdade é o homem. E isso por sua tradição. Terceiro, porque igualizar direitos exige uma leitura contextualizada histórica da divisão sexual do trabalho. E neste ponto, o autor não deixa margem de erro. É assertivo e vai além. Ele mostra como o protocolo de julgamento de gênero pode ser aplicado em diversas situações. Devolvo para você a palavra, Eduardo. O Rodrigo, que aliás é desde seus primeiros estudos com o ministro Fachin, então professor Fachin, que foi orientador dele na tese de doutorado, ele já fazia essa relação do direito civil, do direito de família, com outras áreas do direito, especialmente a psicanálise. Tanto é que é uma grande referência de jurista e há tanto tempo tem feito o Instituto Brasileiro de Direito de Família uma potência que é, reunindo quase 30 mil pessoas, membros, com eventos constantes, e tem um protagonismo muito grande, inclusive, na comissão dos juristas que discute o novo Código de Processo Civil, ou a reforma do Código Civil. Ele trata um assunto bem interessante, por quê? Porque o conceito de família não é um conceito jurídico, ele é um conceito sociológico, é um conceito cultural, né? Nós precisamos entender a realidade social e tirar dela uma interpretação que seja coerente com as necessidades das pessoas que integram essas famílias. A família tem que ser um locus, um lugar que potencializa e respeite a autonomia individual de cada pessoa, seja ela idosa, seja ela criança, adolescente, seja ela mulher, seja ela homem, enfim, as características e as necessidades de cada membro dessa família. E, nesse sentido, no prefácio mesmo, ele chama atenção para as tarefas mentais que as mulheres carregam, né? O que é isso? Esse cuidado que as mulheres têm com os filhos, ela sobrecarrega demais as mulheres, porque quando o homem sai para trabalhar, ele sai para trabalhar. A mulher sai para trabalhar, ela está com a cabeça pensando: poxa, mas meu filho levou o lanche para a escola, o que vai ter para comer, ele tomou o remédio. E esses fatores, especialmente em casais em que se separam e depois tem que se discutir qual é o valor da pensão alimentícia, e normalmente, mesmo depois da separação e do divórcio, essas mulheres acabam ficando mais tempo com o cuidado das crianças do que os homens. Isso tem que ser levado em consideração. Veja que é uma distorção a gente chamar a guarda compartilhada de guarda compartilhada, quando, na verdade, na prática, muitas vezes,
essas crianças moram com a mãe e os pais acabam por visitar essas crianças 2 finais de semana alternados por mês. Ou seja, na prática, dos 30 dias de um mês, essa criança fica 26 dias com a mãe. Então, são essas questões de gênero que o protocolo chama atenção e o livro procura enfatizar, justamente para que a gente tenha essa igualdade em sentido substancial e possa dividir melhor as obrigações familiares entre os genitores. Maravilha. Eduardo, brilhante, brilhante. Agora eu vou passar para uma fase do nosso papo aqui que eu gosto muito, foi inclusive o jovem jurista mineiro, José Luiz de Moura Faleiro Júnior, que me ensinou a fazer e adorei na época da pandemia, que é um sobrevoo sobre o seu sumário. E aí, Eduardo, você fica à vontade de falar, Léo, é importante eu destacar esse ponto nesse capítulo para que as pessoas saibam um pouco mais do que eu pretendi tratar. Pode ser? Pode, vamos lá. Então, eu começo pelo capítulo 2, Sociedade Brasileira Historicamente Desigual, Hierárquica, Autoritária e Violenta. Capítulo 3 fala da concepção histórica da família na tradição romano-canônica. O capítulo 4, Características do modelo de família na Constituição Federal de 1988. Capítulo 5, Equidade, Filosofia da Diferença, Existencialismo e Teoria da Justiça Social. Capítulo 6, Protocolo de Julgamento de Gênero e Direito das Famílias. E a gente encerra com as conclusões. O livro é todo muito construído para, primeiro, contextualizarmos o conceito de família, para então depois entrar na questão do protocolo. Foi essa a ideia, doutor Eduardo? Se me permite, deixa eu começar com a primeira página do livro, que eu faço 2 citações e a diferença entre elas é 200 anos. A primeira, do Charles Fourier, que é um autor que viveu no século XVIII, ele participou da Assembleia Nacional que fez a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, e ele disse o seguinte: o grau de civilização de uma sociedade se mede pelo grau de liberdade da mulher. Veja que a Revolução Francesa foi feita por homens e para homens. As mulheres não podiam participar, não eram consideradas cidadãs. Tanto é que Marie de Gaulle, em 1991, propôs a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e por causa disso, por causa dessa ousadia, ela foi levada à forca, porque o espaço da mulher é o espaço privado e não o espaço público. Bom, em 2023, o secretário geral da ONU, o português Antônio Guterres, disse o seguinte: a igualdade de gênero está se distanciando cada vez mais. No caminho atual, a ONU Mulheres a coloca a 300 anos de distância. Veja só, no final do século XVIII, se entendia que a mulher precisava ter os seus direitos respeitados. O ano passado mais de 200 anos, um dos principais atores do sistema global de direitos humanos diz que ainda precisamos de mais 300 anos para chegarmos aonde nós gostaríamos que chegasse. Então veja que isso é uma questão histórica, e por isso que eu preciso começar o livro resgatando especificamente a sociedade em que nós vivemos. Porque não adianta falar que família é um conceito sociológico se eu não contextualizo isso nessa sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade historicamente desigual, hierárquica, autoritária e violenta. E é por isso que eu trabalho esses parâmetros no segundo capítulo, enfocando notadamente a preocupação desse direito ser construído também por mulheres e aplicado e interpretado também por mulheres, porque senão vai prevalecer aquilo que já existia no final do século XVIII, uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, excluindo mais da metade da população mundial. E daí eu caio no conceito tradicional de família, que é o terceiro capítulo, é o conceito que nós adotamos tanto no Código Bevilacqua de 1916, quanto no Código Civil atual de 2002, que é uma reprodução do Código Civil napoleônico de 1804, que tinha o homem como protagonista, o homem como provedor dessa família, e a mulher como cuidadora dos filhos, cuidadora do lar.
o homem como chefe da sociedade conjugal, e uma série de direitos que não eram iguais, porque prevalecia aquilo que se chama de patriarcado. As mulheres, até 1962, Léo, não podiam trabalhar sem autorização dos seus maridos e eram consideradas relativamente capazes. As mulheres só votam no Brasil há menos de 100 anos. Então, tudo isso, do ponto de vista histórico, é uma novidade, e foi a Constituição de 88 que rompeu definitivamente com essa sociedade patriarcal, com essa desigualdade nas famílias, e ampliou, não só naquele modelo canônico, romano canônico, da insolubilidade do casamento, de que era proibido o divórcio, de que o casamento era apenas para procriação, dando uma feição contemporânea para uma sociedade onde os amores são líquidos, como diz o Bauman, onde as relações são fluidas, né? E isso implica na necessidade de uma união estável, na necessidade de ter uma filiação socioafetiva, na necessidade de se discutir uma adoção pós-mortem, tudo isso numa sociedade que está em permanente, em constante transformação. Então, nós não temos um modelo de família pronto e acabado. Nós temos uma família que é uma categoria cultural e sociológica que está em constante transformação. E é por isso que no próximo capítulo eu falei da diferença, porque não adianta nada os valores de uma parcela da população se sobrepõem sobre os demais, porque senão nós teríamos aí a negação do Estado democrático de direito. Ora, se eu não respeito os direitos da população LGBTIQIA+, ainda que eu seja cisgênero e heterossexual, eu estou negando a eles a possibilidade de viverem os seus afetos. E, consequentemente, eu estou negando direitos humanos a essa parcela da população. E é por isso que nós precisamos nos colocar no lugar do outro, ter essa empatia necessária para a construção e o respeito dos direitos humanos. Ou seja, as pessoas têm que viver os seus afetos, têm que ter viver as suas liberdades, desde que isso não afete as dos demais. Cada um tem o direito de construir o seu próprio projeto de vida. E por último, eu trabalho o protocolo na dimensão do constitucionalismo feminista multinível, que tem sido trabalhado aqui na Escola Paranaense pela professora Melina Fachin, entre outras, e explico por que nós temos um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero e parto, por fim, para analisar os institutos do direito de família, começando com acesso à justiça, passando pelos alimentos, pela convivência familiar e a guarda de filhos, alienação parental, responsabilidade civil por abandono afetivo, entrega voluntária do filho recém-nascido, o divórcio, a união estável, as famílias simultâneas, a partilha de bens, a fixação de aluguel pelo uso exclusivo de bem imóvel e, por último, as diversas formas de violência doméstica e familiar, indo além, inclusive, da Lei Maria da Penha, da Convenção de Belém do Pará, para enfocar institutos novos, que se chamam hoje de lawfare de gênero, que são as violências processuais, e que é um caminho importante para quem quer construir as suas dissertações de mestrado, os seus TCCs, as suas teses de doutorado, que é um fenômeno que ainda nós estamos construindo na jurisprudência e na doutrina brasileiras. Cara, que interessante isso, adorei essa parte final. Também no contexto todo, né? Mas chama ainda mais atenção, que brilhante. Nossa, Eduardo, tarde maravilhosa tendo você aqui apresentando a obra, as tuas ideias, os teus pensamentos, que vem outras obras derivadas dessa, viu? Mas a palavra de encerramento, ou a ideia final desse nosso encontro é toda sua, meu amigo. Primeiro, Léo, eu quero agradecer por vocês terem feito uma obra tão rápida e de uma qualidade tão grande. Eu não conhecia a Editora Foco, fui apresentado a ela pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, imediatamente tive contato com a sua assessoria, com a Roberta, que de pronto gostou muito da ideia e em poucos dias ela se tornou realidade, está com um perfil gráfico muito interessante e a qualidade
e a divulgação dela pelo Brasil inteiro tem sido algo que me impressionou positivamente. E depois agradecer a todas as contribuições que eu tenho tido nos eventos. Eu estive no Conselho Nacional de Justiça na 18ª Jornada Maria da Penha, falando sobre a obra, lançando nacionalmente a obra, e eu tenho recebido vários feedbacks importantes de juízas, juízes, advogadas, advogados, promotoras e promotores de justiça, e isso é empolgante na medida em que nós estamos construindo um novo direito, um direito mais humanizado, mais justo e mais adequado aos tratados de direitos humanos e à Constituição Federal. De modo que penso que a obra pode ajudar todos os profissionais que atuam na área do direito de família a peticionarem ou a usarem deste protocolo para robustecerem os seus argumentos e trazerem para o judiciário isso que a resolução do CNJ determina, que é aplicar efetivamente esse protocolo, e isso só vai ser aplicado na medida em que for invocado pelas partes, e isso vai contribuir para uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais horizontal, onde se respeite a dignidade de cada ser humano. Maravilha. Nossa Senhora, brilhante. Eduardo, para aqueles que nos acompanham, vejo que tem outros magistrados aqui, outros estudantes, você lembra de cabeça o seu cupom para que as pessoas tenham 1% de desconto na compra no site da Foco do livro? Sim, é CAMBI, meu nome, CAMBI 20, não escrito, né, 20, né? CAMBI 20 é o cupom que é possível utilizar para ter 20% de desconto na obra. Chega bem rápido, o pessoal tem elogiado muito esse serviço da editora Fórum, e fico também à disposição para lançar o livro em outros lugares do país. Olha só. Para conversar com todos os profissionais que tenham interesse em ampliar os seus conhecimentos jurídicos, em construir um novo direito mais humanizado e que permita essa interlocução entre os direitos fundamentais e o direito de família. Acho que nós estamos num momento propício para isso. Sem dúvida. E vejo que isso tem estimulado muitos profissionais a voltarem a estudar, a ler e a construírem esse direito, porque isso faz todo sentido, porque o propósito de nós que escolhemos o curso do direito não é pura e simplesmente conhecer a lei, mas é fazer justiça. E para fazer justiça, nós precisamos de novos conhecimentos, ampliar a nossa forma de pensar, e esse livro se propõe a isso. Maravilha, magnífico. Eduardo, não poderia ter tido uma tarde melhor. Obrigado pela sua presença, pela dedicação, pela simplicidade com a qual você passou o tema para a gente. Eu confesso que fiquei surpreso com a profundidade e a importância dele para a advocacia, para o direito, né? Fica aqui a nossa dica: Direito das Famílias com Perspectiva de Gênero. Você que nos assiste em reprise ou pelo Spotify, CAMBI 20. Lá no site da Foco, 20% de desconto, recebe rapidinho na sua casa. Doutor Eduardo está garantindo ainda, nem o Léo da Foco. Então, vamos lá garantir o seu. Eduardo, obrigado pela atenção, pela presença. Foi um prazer estar contigo, com todos que nos ouviram ou que vão ouvir esta live, e desejar a todos uma ótima tarde e que a gente possa nos encontrar, seja pessoalmente, seja por intermédio dessa obra que se propõe a repensar o direito das famílias. Muito obrigado. Magnífico. Fiquem todos com Deus, com saúde, e até o próximo encontro, esperando uma nova obra do Dr. Eduardo aqui na Foco. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.